Projetar é construir uma ideia. Arquitetar como tornar um sonho em realidade. Projetar é usarmos nossa criatividade para solucionar problemas, encontrarmos meios para melhorar a nossa vida, nosso trabalho, nossa casa. Construir um projeto é construir uma solução, construir uma forma de alcançarmos aquilo que queremos. Você pode ter um projeto para construir uma casa, um projeto para melhorar a sua vida e a vida de sua família, ou até um projeto para aumentar a sua renda. O importante é que quanto mais preparado você estiver para colocar em prática a sua ideia, maior será a chance dela dar certo. Por isso, nessa aula, nós vamos te ajudar a se preparar por meio de um dos métodos mais utilizados para elaborar e para colocar projetos em prática. Antes de qualquer coisa, tenha em mente que qualquer projeto precisa ser dividido e pode ser dividido em 4 fases: planejar, desenvolver, checar e ajustar. Essa é uma divisão que surge a partir do ciclo PDCA, uma metodologia criada nos anos de 1920 por Walter Schwartz, ou seja, utilizada há quase um século ao redor do mundo, sendo peça fundamental para muitos casos de sucesso, garantindo o controle e a qualidade de uma infinidade de projetos. Antes de realizarmos qualquer projeto, é fundamental ter em mente qual problema nós estamos enfrentando, ou seja, o que está acontecendo? Baixa produtividade na plantação? Renda abaixo do esperado? Queremos aproveitar alguma oportunidade que nos surgiu? Em resumo, nós precisamos saber o que nos incomoda ou o que estamos querendo resolver ou melhorar. Dito isso, é preciso pensar nas causas dessa situação. Quanto mais informações nós conseguimos levantar sobre o problema, melhor será para construirmos nossa solução, pois saberemos para onde temos que canalizar as nossas energias. Ou seja, nós precisamos tentar identificar o máximo de razões possíveis para que a situação esteja ou tenha chegado no estado em que se encontra hoje. Para isso, precisamos partir da pergunta: por que isso está acontecendo? Fotos que mostrem a evolução do problema, relatórios, notícias em jornais, conversas com vizinhos, familiares ou colegas, por exemplo, podem ajudar a identificar as causas e até refletir sobre onde nós podemos focar para enfrentar o nosso problema. Assim, nós conseguiremos ter uma noção ampla sobre a intensidade e quão complexa pode ser a nossa solução. Agora que já conseguimos identificar qual é o problema, precisamos definir um propósito a ser alcançado, que nós vamos chamar aqui de objetivo. Mas como a gente faz isso? Para ajudar a encontrarmos o nosso propósito, podemos partir de algumas perguntas como: o que nós estamos querendo? Ou onde queremos chegar ao final do projeto que vamos construir? Quando conseguir responder de forma simples e objetiva a essas perguntas, você vai conseguir identificar de forma bem clara qual é o seu objetivo, ou seja, qual mudança o seu projeto pretende trazer. Saber de forma nítida qual é o nosso objetivo é importante, porque cada ação a ser realizada no projeto será voltada justamente para alcançá-lo, evitando que desvie a sua atenção, sua energia ou seu dinheiro com ações que não vão necessariamente contribuir para o resultado desejado. Com os objetivos definidos e sabendo bem qual é o resultado que nós queremos alcançar, agora precisamos pensar em quais passos nós precisamos dar para chegar até lá. E esses passos vão ser traduzidos aqui como metas. As metas são as responsáveis por dividir o nosso resultado final em conquistas mais rápidas e que estejam no caminho para o nosso objetivo. A ideia é que quando forem cumpridas todas as nossas metas, automaticamente o nosso objetivo também terá sido alcançado. Então, por exemplo, se o objetivo geral for aumentar o lucro das colheitas, quais metas nós poderemos ter para alcançar esse objetivo? Poderíamos colocar como metas, por exemplo, melhorar a qualidade do solo, aumentar a área de produção, combater insetos, reduzir a incidência de doenças na plantação, entre outras maneiras. Uma dica importante é que crie metas mensuráveis, ou seja, metas que você seja capaz de medir se estão perto de serem concluídas ou não, porque assim você vai conseguir acompanhar se o seu projeto realmente está caminhando bem. Até então, já falamos sobre a importância de se entender as causas e o contexto do problema, falamos sobre como definir o seu objetivo e como dividi-lo em metas para conseguir medir os seus resultados. Para pensarmos um pouco na prática, vamos apresentar o caso de Dona Maria. Maria é uma agricultora no interior de Minas Gerais,
mãe de 2 adolescentes e cuida da propriedade enquanto seu marido trabalha em uma fábrica de ração. Ela é responsável pela colheita por suas galinhas e sua vaca, e vê essa atividade como um passatempo do seu dia a dia. Ela não planta pensando em comercializar, mas sim em garantir a alimentação da sua família e compartilhar com vizinhos. Os frutos costumam variar, mas no cardápio nunca faltam batatas e nem leguminosas. Além disso, embora não seja comum, às vezes acontece da colheita superar muito as expectativas, então seus filhos vendem parte dela em uma feira local. Certo dia, depois das aulas, um dos filhos de Dona Maria decidiu compartilhar com a mãe sobre o que aprendeu aquela semana na escola. E adivinha só? Coincidentemente, com o tema do nosso vídeo, o assunto foi justamente sobre como planejar e aplicar projetos no campo. Passadas algumas horas, Maria estava pensando sobre o conteúdo ensinado pelo filho. E notando que o custo de vida na região ficava cada vez mais caro e o salário do seu marido era a única renda da família, ela decidiu então construir um projeto para transformar o seu passatempo, no caso a agricultura, em outra fonte de renda para a família. Para isso, a agricultora decidiu que passaria a tratar sua colheita de outra forma e começou traçando como objetivo utilizar a agricultura para ampliar a renda familiar. Conhecendo a realidade produtiva e conversando com seus filhos sobre a comercialização em feiras locais, Maria sabia que, para conseguir o seu objetivo, ela deveria mudar bruscamente a forma que lida com o terreno e com a plantação. Para começar, a sua horta era muito pequena frente ao tamanho do terreno, até porque o seu propósito nunca foi o de produzir em grande quantidade. Além disso, seu marido chega apenas à noite em casa e seus filhos passam a manhã na escola, então muitas vezes ela precisa trabalhar sozinha. De brinde, o terreno foi doado pelo seu irmão, um antigo produtor de café que não soube cuidar bem do solo. Então hoje os nutrientes são escassos para lavouras, fora que em alguns trechos ainda apresentam erosão. Assim, a partir dos conhecimentos passados pelo filho, Dona Maria pensou no caminho que deveria percorrer para garantir que sua produção fosse suficiente para garantir uma renda certeira para a família. Ou seja, ela traçou suas metas. Como primeira delas, a agricultora definiu que seria fundamental sanar os problemas que seu irmão deixou, colocando como meta acabar com a erosão e aumentar os nutrientes do solo. Mas e agora? Como ela vai alcançar essa meta? O próximo passo aqui é destrinchar cada meta em tarefas, ou seja, esboçar o que será feito e como será feito. No caso de Maria, por exemplo, ela considerou que aplicar uma rotação de culturas é uma estratégia interessante para evitar o desgaste da terra, melhorar a qualidade do solo e dos nutrientes. Decidiu então que dividiria a sua fazenda em 3 pedaços, onde enquanto um trecho estivesse produzindo leguminosas, em outro passaria a plantar café e o terceiro pedaço estaria servindo como pastagem para os seus animais. E depois, esses espaços alternariam seus papéis, que assim promoveria a aeração da terra, nutriria e melhoraria a fertilidade do solo. Então, agora que ela já sabe o que vai fazer para garantir a saúde do terreno, nossa agricultora precisa determinar quais são as tarefas para que consiga implementar a rotação de cultura. Inicialmente, ela pensou em fazer a divisão do espaço em 3 pedaços. Isso ainda sem dar a destinação de cada área. Depois disso, achou que seria interessante fazer uma análise do solo para identificar qual dos 3 pedaços seria mais nutritivo para já receber o café. Então, por isso, Maria agendou como uma das suas tarefas conversar com seu vizinho agrônomo para ajudá-la a fazer uma análise adequada e garantir que o terreno terá o melhor proveito desde o início das atividades. Em um próximo momento, para manter as culturas em paralelo, Maria viu que precisaria ter mais alguém para auxiliar no cultivo. Afinal, os cuidados e a colheita passariam a ser muito mais recorrentes do que era até então. Então, também colocou como tarefa a busca por mão de obra para ajudar a família. Agora que vimos um exemplo bem ilustrativo, a próxima e também fundamental etapa do planejamento é anotar os recursos necessários. Vamos deixar a história de Maria agora um pouco de lado e vamos retomar para a nossa teoria. Com os passos listados anteriormente, já sabemos o que queremos e como faremos, mas nós ainda não sabemos de forma clara tudo aquilo que a gente vai precisar. E ter essa lista em mãos nos ajuda a entender nossos custos e as burocracias que precisam ser resolvidas durante o desenvolvimento do projeto. Devemos considerar como recursos tudo o que será necessário ter à disposição para a realização das atividades, seja o espaço que precisaremos para as ações, os materiais desejáveis de ter em mãos, a mão de obra e tudo mais que for importante.
Para a definição do espaço, por exemplo, você pode pensar se você é dono ou se algum dos donos do projeto já possui um local adequado para implementar a ideia. Ou você vai precisar correr atrás disso? Vai precisar nivelar ou fazer alguma modificação no terreno? Se ainda não possui o espaço desejável, é possível encontrar algum sócio, algum parente ou alguém que te ceda o local? Algumas EFAs, por exemplo, possuem espaço para que os seus alunos possam implementar projetos. Quais são os itens necessários? Vai precisar de maquinário, suplementos alimentares, ferramentas, meio de transporte? E quanto à mão de obra? Sozinho é capaz de dar conta do recado ou vai pedir ajuda ou auxílio para familiares, vizinhos? Vai precisar contratar alguém para alguma atividade específica? Todas essas são questões que devem ser anotadas, principalmente quando se tratarem de recursos que você ainda não possui o total controle. Dessa forma, será possível se organizar com antecedência para garantir que todas as atividades ocorram como esperado. Para facilitar a organização de tudo o que será necessário, uma boa estratégia é escrever enquanto estiver pensando em cada atividade. Ao lado de cada ação do projeto, pergunte: onde será realizado? O que eu vou precisar? Vou precisar de mais alguém? Se possível, faça uma marcação diferenciando aqueles recursos que você já possui daqueles que você ainda não possui, mas que com certeza precisará para a atividade. Desse modo, você saberá o que precisa manter guardado para garantir disponibilidade no momento adequado e o que você deve correr atrás para garantir o andamento do projeto. Com a lista dos recursos em mãos, agora é o momento de vermos quanto isso pode custar. O orçamento nada mais é do que uma indicação de quanto dinheiro será necessário para a execução do projeto. Para isso, é importante ter em mente não apenas o que deverá ser comprado, mas também a quantidade que precisa comprar e qual o possível preço para o momento da compra. A estimativa do preço nem sempre é exata, já que os produtos e serviços estão sujeitos a mudanças repentinas. Por isso, sempre que possível, é importante ter como referência as opções de preços de diferentes fontes. Assim, conseguir chegar em preço médio. Caso seu projeto esteja sendo submetido a algum edital ou organização, confira se possuem uma planilha específica aos orçamentos. Normalmente, por muitas vezes, esses modelos de projeto já possuem um molde a ser seguido para que você consiga submeter o seu projeto. Caso não possua, na internet existem diversas planilhas que podem ser utilizadas. Ou então, você pode montar a sua própria em um meio digital ou no papel mesmo. O fundamental é que sejam listados os nomes de todos os itens a serem comprados, a quantidade necessária e qual o preço estimado delas. Outra dica importante que pode ajudar: quando o seu projeto envolver uma quantidade muito grande de recursos, opte por organizar o seu orçamento dividido por ação, por meta ou por mês de atividade. Dessa forma, você vai conseguir visualizar de forma simples aquilo que precisará ser comprado a cada momento. Essa dica ajuda a priorizar o que precisa ser comprado primeiro e, por vezes, é até um pré-requisito para conseguir o financiamento. E falando em financiamento, um ponto importante a ser observado é que alguns projetos podem estar suscetíveis a um valor máximo pré-estabelecido, principalmente quando são financiados por instituições ou organizações externas. Então, quando não tiver certeza ou garantia de que conseguirá algum produto pelo preço estipulado, suponha que poderá ser ligeiramente mais caro do que o valor atual. Assim você evita surpresas desagradáveis que resultariam no congelamento das atividades. Pré-requisito para alunos de EFAs e muitas vezes pedido para conseguir o financiamento, o cronograma de atividades é uma peça fundamental para saber quanto tempo levará para o projeto ser aplicado e em quanto tempo será possível vislumbrar os resultados. Lembra das tarefas, aquelas que eu exemplifiquei nas ações que a Dona Maria marcou como meios para alcançar as suas metas? Para construir um cronograma, é necessário que você já tenha suas tarefas estruturadas, porque só sabendo o que deverá ser feito é que vai ser possível determinar quanto tempo você vai precisar. Um ponto de partida para o cronograma é observar quais atividades precisam acontecer antes de outras, quais são mais urgentes e quais precisam ser realizadas em momentos específicos. Paralelamente, é importante reconhecer o tempo real para completar cada uma das atividades e não subestime o tempo necessário para realizar cada ação, porque isso pode atrasar o seu cronograma, causar custos adicionais e ainda prejudicar a qualidade da entrega. Então, seja realista. Uma estratégia muito utilizada é a organização do cronograma em meses.
uma forma simples de identificar quando estará sendo realizada cada ação. Se o seu projeto tiver uma duração mais curta, talvez possa utilizar uma divisão por semana ou até por dia. Mas o que não pode faltar é a definição clara do momento em que cada ação deve ser realizada. Se a Dona Maria vai dividir a terra em 3 pedaços, mas ainda não possui o arame para cerca, quando que ela vai comprar o material? Quanto tempo vai levar para cercar o espaço para que o gado não fuja e ataque seus legumes? E a análise do solo? Vai ser realizada enquanto ela estiver colocando a cerca ou só depois que terminar? Quando vai começar a plantar e quanto tempo vai precisar para isso? Como eu falei no início dessa aula, os projetos podem ser divididos em 4 momentos: o do planejamento, o do desenvolvimento, da checagem e o de ajustes. Eu diria que o momento mais complexo dentre esses é o de planejamento, que engloba todos esses passos que eu acabei de mostrar. A boa notícia é que, graças justamente a esse trabalho que nós tivemos no planejamento, a próxima etapa, que é a de desenvolvimento, fica muito mais fácil. Isso porque é só seguirmos o roteiro que foi criado. O desenvolvimento é o momento de colocarmos em prática as ações que a gente esboçou, arrumar os recursos, seguir aquele cronograma de atividades e assim alcançarmos as nossas metas. Falando em alcançar metas, justamente essas metas podem ser muito bem aproveitadas na próxima etapa do nosso ciclo PDCA, que é a etapa de checagem. Lembra que eu comentei sobre termos como medir as nossas metas? Sabermos se elas realmente estão se concretizando como esperado é um ponto-chave para a etapa de checagem. Checar significa verificar se tudo está indo de acordo com o previsto. E essa é uma ação fundamental, porque a partir dela saberemos se alguma coisa precisa ser mudada no nosso projeto, se existe o risco de algo não se concretizar, ou até se podemos agilizar ou dispensar alguma ação. Inclusive, não precisa se desesperar se nesse momento de checagem você identificar que as ações, os resultados não estão indo totalmente de acordo com o esperado. Quanto mais complexo e quanto mais longo for o seu projeto, mais comum será que precise adaptar uma ação aqui ou ali. É importante falar também que não tem a necessidade de esperar para começar a conferir os resultados. A verificação do plano de ação pode e deve acontecer ao longo de toda a implementação do projeto. Até porque imprevistos podem acontecer a qualquer momento. Então, quanto mais atenção for dada aos eventuais erros ou falhas, mais cedo elas poderão ser corrigidas. O que nos leva para o 4º momento do nosso ciclo, que é o momento de ajuste. Como o próprio nome já diz, o PDCA é um ciclo, ou seja, não tem uma etapa final. Isso porque cada fase do PDCA deve estar se complementando. A letra A do ciclo PDCA significa adaptar ou ajustar. E esse é o momento em que serão tomadas ações corretivas para os problemas que foram verificados até então. Lembrando, ao longo de todo o processo é importante ter atenção se algo precisa ser mudado para garantir o resultado. Então essa etapa deve ser sempre observada. Então, por exemplo, se você não está conseguindo cumprir com o seu cronograma de atividades, precisa modificar ele para um cenário realista. Assim você vai conseguir ter uma melhor previsão e, consequentemente, vai conseguir se planejar melhor. Fora isso, pode ser que você resolva incluir alguma nova meta, modificar alguma tarefa, criar um novo orçamento porque o inicial ficou defasado, enfim, muitas coisas podem acontecer. E por isso é importante que reconheça o momento de ajustar o seu projeto inicial e adaptar ele para a nova realidade. Existem diversas formas de criar e de gerenciar os seus projetos. E o que nós apresentamos aqui é um dos caminhos mais famosos para isso, porque pode ser aplicado e replicado para quaisquer que sejam seus objetivos. Então, eu espero que tenham aproveitado esse vídeo e que a partir daqui vocês tenham muito sucesso em tudo aquilo que projetarem.